Gálatas 2, a partir do verso 19. Paulo escreve assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Nós estamos numa série de mensagens que tem tudo a ver com a nossa campanha de 40 dias de jejum e oração. Eu digo nossa, mas não é nossa, Sal e Luz. É nossa, da igreja brasileira. Muitas igrejas de muitas denominações, em muitos lugares do Brasil, aderiram a essa campanha por uma nova reforma. E o objetivo é que a igreja mude. O objetivo é que as pessoas mudem. E assim a igreja também mude. Porque se você for perguntar por aí afora se a igreja evangélica é algo ruim ou algo bom, a maioria das pessoas vai dizer que é algo ruim. Porque o que aparece por aí, e a maioria das congregações que estão por aí instaladas, não pregam o amor de Deus, mas pregam algumas bênçãos que Deus pode sim dar. Só que o foco não está no amor de Deus. E Deus é amor. O foco está em outras coisas. Glória a Deus porque o Evangelho de Jesus Cristo é pregado. Mas é certo que a igreja precisa de uma reforma. E o apóstolo Rômulo começou esta série de mensagens na semana passada, quando inaugurou o jejum, a campanha de jejum, e hoje nós estamos no 7º dia, certo? E se você ainda não entrou nessa campanha, eu encorajo você a entrar. Você ainda tem 33 dias para frente, para maltratar a sua carne, como os que estão nessa campanha. E o objetivo não é manipular Deus. O objetivo é a gente sacrificar a nossa carne para que o nosso espírito prevaleça sobre a nossa carne. E assim o nosso ouvido consiga ouvir mais a voz de Deus. Os nossos olhos consigam ver mais as coisas de Deus. E eu não sei quantos aqui já estão sentindo diferença. Eu posso dizer que o meu jejum já começou fazendo efeito. Eu já tinha uma experiência sobrenatural com essa história de jejum, mas na segunda-feira, quando o jejum começou, eu já tinha combinado com Deus algumas coisas que eu ia entrar em jejum, como o Candy Crush. Alguém aqui é viciado? Eu era, mas não sou mais, desde segunda-feira que passou. E no meu ponto de vista, o jejum, certo? Isso é uma visão pessoal minha. O jejum, ele precisa ser, para ele ser eficaz na sua vida, você precisa tirar algo que você gosta. E também, ao mesmo tempo, nessa nossa geração, nesses nossos tempos que nós estamos vivendo, você também precisa tirar algo que tome o seu tempo. E o Candy Crush tomava muito do meu tempo. E como eu já tinha combinado com Deus algumas coisinhas que eu gosto e outras que tomam o meu tempo, eu resolvi não fazer jejum de algo que eu sou apaixonado. E que eu acho que é a coisa que eu mais dou glória a Deus, que é o meu chuveiro elétrico. Todos os banhos que eu vou tomar, eu me lembro disso. Antes, quando eu entro na água quente, meu Deus, muito obrigado pelo chuveiro elétrico. E eu já tinha
assim, na segunda-feira de manhã eu fui tomar banho. E eu dei glória a Deus pelo chuveiro elétrico e comecei o banho. Já que eu já vou fazer de muita coisa, então chuveiro elétrico não. O chuveiro elétrico queimou. Eu dei mais glórias a Deus ainda, porque Deus estava falando comigo. E, meu irmão, isso é para quem crê. Eu sou filho e Deus sabe que para mim precisa falar desse jeito. E eu dei glória a Deus e de lá para cá é só banho frio. O banho chuveiro elétrico também entrou na parada. E neste texto que nós acabamos de ler agora, Paulo está falando de si mesmo. Ele diz: eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está escrevendo isso e ele compartilha isso com os Gálatas. E esse trecho é um dos muitos trechos na Bíblia em que você também pode tomar posse para você. Na Bíblia tem muitas promessas, na Bíblia tem muitas bênçãos e algumas são completamente específicas. Como, por exemplo, em Gênesis 12, 3, no final do versículo, Deus diz assim para Abraão: e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu não sei, mas eu não tenho fé para tomar isso para mim. Será que através da minha vida, todos os povos da terra serão abençoados? Todas as famílias, todas as pessoas da terra serão abençoados através de mim? Eu não sei, eu acho que não. Só que antes de Deus falar isso para Abraão, no mesmo versículo, Deus diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Essa eu tomo para mim com força. Essa eu tomo posse com toda a fé que eu tenho. Todos os que me abençoarem serão abençoados, e todos os que me amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não que eu queira que aqueles que não gostem de mim e me amaldiçoam sejam abençoados, não. Mas eu gosto da primeira parte. Tanto que quando alguém me diz, Deus te abençoe, eu digo, amém. E Deus sabe que esse amém vai carregado de Deus te abençoe também. Porque eu acho que quando você abençoa alguém, você não quer ser abençoado de volta. Você quer abençoar. Mas porque você abençoou, você também será abençoado. Vocês creem nisso? Eu creio. E é por isso que, se você disser a alguém que crê nisso e tenha consciência disso, se você disser, Deus te abençoe, a pessoa vai dizer, amém. Porque ela não precisa te abençoar de volta. Você já está sendo abençoado. E o objetivo de eu estar com o microfone é promover em você hoje uma mudança profunda no teu comportamento. Lá vem porrada. Eu gostaria de não ser duro às vezes. Só que como nós estamos nessa campanha, né, e eu não sei se vocês já perceberam, mas a campanha começou do básico dos básicos. Parece que é um voo que ainda não decolou, porque é leitinho mesmo, esses primeiros estudos. Você não precisa ter nenhum nível espiritual, nenhuma caminhada na fé cristã, nenhum conhecimento bíblico para entender o que está escrito ali no nosso estudo. O estudo começou, a campanha começou com um nível raso. E, como eu falei para vocês, o apóstolo pregou na semana passada a primeira mensagem dessa
campanha. E eu estou pregando a segunda. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é um estudo pronto. Nós vamos fazer aqui algo parecido com o que a gente faz nas casas das pessoas, na rede de grupos. Quem aqui vai para a rede de grupos? Por favor, levanta a mão. Pronto. Se você não levantou a mão, você não pode sair daqui hoje sem conversar com alguém e dizer assim: rapaz, eu quero participar da rede de grupos, porque é a programação mais importante da igreja. É a mais importante, porque é lá onde as pessoas vão se conhecer. É lá onde as pessoas vão ser acompanhadas. É lá onde as pessoas vão compartilhar as suas dificuldades e ajudar uns aos outros. Aqui, vocês estão sendo alimentados, vocês estão sendo encorajados a mudar, vocês estão sendo confrontados, porque muitas coisas que eu vou falar aqui não vai bater com as suas ideias. Mas na rede de grupos, não. Na rede de grupos, você vai criar relacionamentos. E foi para isso que Deus criou a gente, para se relacionar. E imagine só, se você sair daqui diferente, com coragem e decidido a mudar o seu comportamento. Sabe o que vai acontecer? Por onde você passar, os outros vão enxergar a marca de Deus que você deixou. E imagine se cada um de nós aqui, por onde passar, deixar a marca dele. Nós vamos conseguir angariar, recrutar mais pessoas para Cristo. E essas pessoas, por onde passarem, também vão deixar a marca de Deus. E assim nós vamos promover uma avalanche de santidade, uma avalanche de servos de Deus fazendo o bem sem olhar a quem, sendo honestos, sendo tementes a Deus. Antes de fazer ou dizer qualquer coisa, eles vão ter a noção de que Deus está do seu lado. E aí sim vão fazer ou vão deixar de fazer certas coisas. Isso se chama avivamento. E o avivamento vem também com jejum e oração. E é por isso que nós estamos nessa campanha. O que nós queremos é avivamento. E não um avivamento barulhento, cheio de dons e tal. Nós também queremos isso. Mas o que nós queremos, na verdade, e principalmente, é um avivamento para que as pessoas conheçam o que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Que não é isso que a gente vê na televisão. Que não é isso que só quer saber de dinheiro. Que não é isso que está envolvido com tráfico de armas, com tráfico de drogas, com crimes de estupro. A igreja de Jesus não tem nada a ver com isso. A igreja de Jesus é santa. E se você faz parte dessa igreja, você também tem que ser. Amém? Então, se você está fazendo o jejum, significa que você tem um acordo com Deus. Um compromisso com Deus. Você já tinha um compromisso e agora você tem mais um, que é o da campanha. Que é o de negar isso, aquilo, outro, por 40 dias. Se você ainda não tem, eu quero te convidar a ter, porque é um compromisso delicioso. Às vezes dá um pouco de trabalho, às vezes não é fácil, mas é delicioso. E os que participam desse compromisso com o Senhor, não do jejum e oração, não de campanha, mas o compromisso de dizer assim: Senhor, eu sou teu. Senhor, tu és o meu Senhor. E faz de mim o que o Senhor bem entender. Esse tipo de compromisso é o melhor compromisso que você pode fazer na sua vida. Na sua vida. E o assunto de hoje é o compromisso de viver para Cristo. Esse é o título da mensagem de hoje. Então, se você já tem esse compromisso de viver para Cristo, preste muita atenção, porque você precisa provavelmente rever os seus conceitos. A verdadeira vida cristã não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Para que isto me aconteça, tenho que morrer.
A ideia aqui é a morte do meu egoísmo. No momento que eu entreguei minha vida a Cristo e o recebi como meu Senhor e Salvador, no mundo espiritual eu morri. Para o pecado, para a minha carne, para o mundo e para Satanás. Você que já fez um compromisso com Cristo, você já morreu, e agora repita, para o pecado, para a minha carne, para o mundo e para Satanás. Para isso, você não existe. Porque agora, tudo isso está crucificado com Cristo. E não é mais você que vive, mas Cristo vive em você. Paulo diz assim no começo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo, antigo Saulo de Tarso. Aquele que era fariseu, ou seja, era um religioso que conhecia muito bem a lei de Deus. Conhecia muito bem o Antigo Testamento, a Bíblia. E ele, como zeloso, como religioso zeloso pelo nome de Deus, ele perseguia a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele ainda estava na lei. E por cumprir os mandamentos de Deus, ele se achava especial. Era esse o sentimento dos fariseus. Os fariseus, por cumprir a lei, eles se achavam especiais. Eles se achavam diferentes. Eles se achavam merecedores do favor de Deus. Mas o problema não está aí. E eu vou contar uma curiosidade para vocês do que acontecia antigamente, e isso é história. A lei diz, não adulterarás, não é verdade? Mas a lei também diz que você pode dispensar a sua mulher com uma carta de divórcio. E o que os fariseus faziam quando iam viajar? Eles davam uma carta de divórcio para a esposa e viajavam. Faziam o que vocês estão imaginando e voltavam para as suas casas. Pegava a carta de divórcio e rasgava. Eles descumpriram a lei? Não. Por quê? Porque eles eram zelosos quanto à lei. E aí eu pergunto, como é que Deus vê esse tipo de artimanha? Ou seja, eles cumpriam a lei, mas parece que eles não estavam interessados em se relacionar com o dono da lei, com quem fez a lei. E aí tem alguma coisa errada. Os fariseus, eles se achavam justos porque cumpriam a lei, mas se esqueciam do dono da lei. E através do seu exemplo, Paulo diz: eu morri para a lei, mediante a própria lei, para viver para Deus. Vocês entendem a profundidade disso? É como se ele estivesse dizendo assim, eu cumpri a lei antes, porque eu achava que Deus queria isso de mim. Mas agora, com Jesus Cristo, eu sei que Deus quer isso de mim e mais, Ele quer a minha sinceridade. Ele quer a minha honestidade. E antes, eu não era honesto com Deus. Eu era honesto com a lei. Mas eu burlava a Deus, achando que Ele ia cair nessa. Na vida cristã, a única forma de vencer é reconhecer que já estamos crucificados com Cristo. E isso tem diversas implicações. Vamos focar em duas. Então, eu quero mostrar para vocês as condições desse compromisso. Nós estamos falando de um compromisso de viver para Cristo.
E quais são as condições desse compromisso? Primeiro, morrer para o pecado. Você está morto para o pecado. Não precisa abrir, mas em Romanos 6,11 diz o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se eu não me engano, é nesse mesmo capítulo, lá no finalzinho, que ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Ou seja, você tem que estar morto para o pecado. E quando eu falo morto para o pecado, vem algum pecado na sua cabeça que você frequentemente realiza? Se vier, você precisa rever os seus conceitos. E se eu fosse você, eu incluía esse pecado na sua lista de jejum. Você tem mais 33 dias para jejuar esse pecado. Ou esses pecados. Não sei quantos. Porque isso é uma condição do compromisso que você está firmando com Deus. E se você está firmando um compromisso com Jesus, você precisa se desfazer do pecado. Porque a própria palavra diz que o pecado separa a gente de Deus. Ah, mas eu não vou pecar nunca mais? Claro que não. Claro que não. Quando sair daqui, provavelmente, ou então provavelmente aqui mesmo, você ainda vai cometer pecado. Daqui para 8h30. Só que você tem que se policiar, porque esses pecados precisam ser acidentais. E não rotineiros. E não propositais. Ah, eu vou ali pecar um pouquinho e volto. Depois Deus me perdoa. Não funciona assim. Eu sinto lhe informar, mas isso daí é tentar ser fariseu. É você saber que Deus perdoa e farrapar com Deus para depois ter o perdão de Deus. Você ainda não entendeu. Você ainda não nasceu de novo. O que você precisa, como diz o pastor Ed Renekiewicz, o que você precisa não é de uma adequação à conduta do seu caráter. O que você precisa é nascer de novo. Morrer para si mesmo e renascer para Cristo. É isso que você precisa. E eu estou falando daqueles que por um acaso têm pecados de estimação. Se por um acaso você peca acidentalmente, não entre em parafuso. Você é normal. E Deus te ama. E Ele te perdoa. Mas se você está com safadeza com Deus, Ele vai te perdoar porque Ele é misericordioso e o seu amor é maior do que a sua justiça. Mas você não está legal. Você não está legal. Quem não nega a si mesmo, não deixa Cristo ser Senhor. É necessário dar o lugar. É dizer assim, Senhor, eu saio para o Senhor entrar. Agora sim, quem vive não é mais você, mas Cristo vive em você. Coisas que você sabe que não deve fazer, você não faz. E coisas que você sabe que você precisa fazer, você faz. Às vezes você dá um vacilo ou outro, porque você não consegue. É diferente. Quem não baixa a bola, se acha. É necessário ser menor. Para afirmar esse compromisso com o Senhor, é necessário que você baixe a bola. Não dá para chegar com Deus bancando de bonzão. Se achando. Não dá. Com Deus é preciso chegar pianinho. A postura que se deve ter com Deus é: Senhor, eu sei que eu não te mereço, mas em nome de Jesus me recebe. Tem misericórdia da minha vida, porque eu sei que eu sou pecador, mas eu também sei que o Senhor é amor e que o Senhor é bom. Eu vou trocar, certo? Oi.
Não dá para chegar com Deus, para chegar em Deus cheio de si. Porque Deus não cabe aí. Por isso que é preciso você negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E é para quem quer. É para quem quer. E se você não consegue, você quer, mas não consegue, segura aí que eu vou dar uma dica daqui a pouco. Os autossuficientes não precisam de Deus. É necessário ser dependente. Ora, se eu me basto, para que Deus? Se eu já estou de boa. A essência do negócio é a seguinte: olha, eu não consigo sozinho e por causa disso eu preciso do Senhor, Deus. Senhor, sem ti eu estou ferrado. Porque eu mereço a condenação. Senhor, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que morreu no meu lugar e levou os meus pecados, para que os meus pecados não estejam nas minhas costas. Se você se basta, você não precisa de Deus. E para você eu digo, baixa a bola, vale a pena. Humilhai-vos para que Deus te exalte. Em resumo, é preciso morrer. Morrer para si mesmo. O problema é que tem gente que está mais vivo do que nunca. E vivo no sentido de que está cheio de si, de bola cheia, se acha e se basta. Se você está afim de Deus, você precisa mudar. Infelizmente, muitos têm a tendência de viver uma vida dupla. Eu quero viver de acordo com meus planos, minhas vontades, meus ideais, meus pensamentos, mas ao mesmo tempo eu quero viver como Cristo. Não dá. Já passou o tempo da gente ter uma vida na igreja, outra vida no trabalho e outra ainda na família. Já passou esse tempo. Você precisa se atualizar. Você precisa ser uma pessoa só. Você é santo na igreja, você é santo no trabalho, você é santo na família. Esse é o objetivo. Você ama o próximo na igreja, você ama o próximo no trabalho, você ama o próximo na família. Essa é a meta. Você não pode aparentar ser uma bênção, mas enquanto ninguém está vendo, você não é. Mas tem jeito para você. Se você está nesse saco, tem jeito para você. Se coloque nos pés do Senhor e diga ao Senhor aonde é que você não consegue, que Ele vai falar com você. Ele vai agir na tua vida. Notem que o apóstolo Paulo, aliás, para deixar o clima um pouco menos pesado, vocês já viram na internet um vídeo que é um menininho de 2 anos, mais ou menos. Eu digo isso porque ele é mais ou menos da idade da minha filha. E ele está com um tablet e ele começa a cantar. Ah, leleque, leque, leque, leque. Já viram isso? Aí o pai olha assim para ele e faz, é o que, rapaz? Aí ele faz, aleluia. A coisa mais linda, rapaz, mais fofa. O que foi que ele fez? Vida dupla. Ele achou que ninguém estava vendo, claro que aquilo era uma brincadeira e tal, e eu estou extrapolando, exagerando. Ele achou que ninguém estava vendo, quando o pai foi lá e disse, rapaz, eu estou te vendo. Ele tentou enganar, tentou disfarçar. Né? Nada contra o leque, leque, leque. Mas o que eu quero ilustrar é a questão da vida dupla. Notem que o apóstolo Paulo utiliza a frase, considerai-vos mortos para o pecado.
Claro que qualquer cristão está vulnerável ao pecado e pode cometê-lo, mas isso deveria ser uma exceção à regra. A segunda condição, a segunda parte desse acordo, desse compromisso de viver para Cristo é, primeiro, você está morto para o pecado. Segundo, você está vivo para Deus. Você está vivo para Deus. O texto diz que devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. A ideia aqui é de alinhar toda a sua vida, projetos, ideais, desejos, com a vontade de Deus. Em outras palavras, tudo o que fizermos, a forma como iremos aplicar o nosso tempo, talentos, recursos, deveremos fazer para cumprir a vontade de Deus. O verdadeiro cristão não tem outra razão para viver a não ser Cristo e sua vontade. Não é que você vai largar tudo e vai para a África pregar o Evangelho. Esse é o caso de alguns. Mas de repente, Deus está precisando de você no seu trabalho. De repente, Deus está precisando de você na sua faculdade. Você não precisa, por enquanto Deus não falar com você, você não precisa ser radical demais a ponto de abandonar tudo e se dedicar a um ministério. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é que dá para você ter um compromisso de viver para Cristo, de tudo o que você fizer ser focado em Cristo e você continuar fazendo as suas atividades, o seu trabalho, os seus estudos, o seu lazer. De repente, Deus está precisando de você na galera do kite, na galera do skate, na galera do surf. É porque nós vivemos numa cultura onde o domingo serve para você se purificar das safadezas que você cometeu durante a semana e estar pronto para mais safadezas durante a próxima semana. Ou vocês não aprenderam isso? Eu aprendi isso. Um domingo sem missa é um domingo sem Deus. Trazendo para os evangélicos, um domingo sem culto é um domingo sem Deus. É uma semana, né? Um domingo sem missa é uma semana sem Deus. Um domingo sem culto é uma semana sem Deus. Né? Isso aí já era também. Nós não dedicamos o sábado a Deus. Nós não dedicamos o domingo a Deus. Nós escolhemos o domingo para nos reunirmos aqui, porque é o dia que quase todo mundo está sem trabalhar. Então fica mais fácil juntar todo mundo. Mas nós dedicamos todos os dias, cada segundo, a Deus. É preciso ser assim. Você pode dedicar a sua vida a Deus enquanto você dirige. E Deus está falando comigo agora. Enquanto você dirige, você pode ser um servo de Deus. Você pode engolir sapo. Você pode segurar a sua mão, ao invés de esticar o seu dedo. Você pode não querer descontar aquela fechada que você recebeu há 1 quilômetro atrás. Você pode não querer colar no fundo do carro que lhe deu luz alta. Eu estou falando isso porque eu faço isso tudo. E eu sei que muita gente aqui está balançando a cabeça. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Também no trânsito. Pare de fazer aquela contramão. Você um dia vai se dar mal. Pare de fazer o que você sabe que você faz. Em Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tudo que você tem de bom,
todos os dons que você tem, todas as qualidades, tudo que você sabe fazer, tudo que você tem, vem de Deus. E Marcos Telles, ele numa música dele, eu não lembro qual é, ele ministra assim, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus e precisa voltar para Deus. Todo dom que você tem vem de Deus e precisa voltar para Deus. Não é interessante isso? Não está na Bíblia, mas faça isso. Dedique os seus dons a Deus. Também faz parte do compromisso de viver uma vida para Cristo. E se você não consegue, eu suponho, para não dizer que eu tenho certeza, que você não está buscando tanto quanto deveria. Porque é impossível você se aproximar de Deus, é impossível você se achegar a Deus com um coração quebrantado, humilde, e você não ouvir a voz de Deus. Pode ser que você não queira ouvir, ou pode ser que você ouça e não queira obedecer. Mas, se você até agora não consegue, é porque você ainda não buscou o suficiente. Mas se você fizer um propósito com Deus, hoje, daqui a algum tempo, você vai ouvir a resposta dele. E você vai ter a sua libertação, e você vai ter a sua reconciliação, e você vai ter aquilo que Deus quer te dar, mas você ainda não está pronto para receber. Mas eu não consigo parar de fumar. Tá, você já fez a sua parte? Tipo, se você fuma 20 por dia, você já tentou fumar 15 por dia? E depois 10, e depois 5 e tal? Não precisa de Deus não. Não precisa de Deus não para parar de fumar. Agora eu garanto uma coisa, se você se achegar a Deus, dizer que não consegue, e você fizer a sua parte, Deus vai fazer o sobrenatural para que você saia dessa e saiba que foi Ele que te tirou. Não precisa de Deus para parar de beber, para parar de fumar maconha. Não precisa. Só que quando você chega a Deus e diz que não consegue, e você se coloca nos pés dele, dizendo que não consegue, mas quer, e diz assim, Senhor, eu vou fazer a minha parte, eu duvido ele não fazer a dele. E ele ainda vai fazer de um jeito que você vai dizer assim, rapaz, do jeito que foi, só tem como Deus tem agido nisso. Paulo também afirma que esta vida tem que ser vivida pela fé e não por emoções passageiras. Não podemos firmar nossa vida espiritual nas emoções, pois elas são instáveis. A única forma de viver a verdadeira vida cristã é pela fé em Deus e sua palavra. Assim, você não pode estar bem com Deus, depois estar mal com Deus, porque não aconteceu o que você queria que acontecesse. Ou você está na pior e aí você não consegue sozinho e aí... Não, Deus, você é insuficiente, eu preciso de uma dose. Firmar um compromisso com Cristo é colocar todas as suas esperanças nele. E se você estiver na pior ou estiver na melhor, você tem que estar glorificando ao nome dele e sendo fiel a ele. Minha vida não é fácil. A vida de vocês também não deve ser. Mas a gente não pode estar nessa gangorra. É claro que é impossível também a gente estar sempre no alto, no topo. Cheio do Espírito Santo o tempo todo. É difícil nos dias de hoje. Sedento, apaixonado o tempo todo. É difícil nos dias de hoje. Mas você não pode largar a Deus, passa um tempo sem Ele, depois você volta para Ele, porque você estava na pior e viu que só vai com Ele mesmo. E depois você passa um tempo apaixonado e depois você larga Ele e passa um tempo sem Ele. Isso está sendo emocional. Você não está vivendo pela fé.
Precisamos crer que o nosso eu já foi crucificado com Cristo e também crer que Ele está vivendo em nós. Se nossas atitudes são muito diferentes das atitudes de Cristo, precisamos verificar se realmente estamos mortos. Esse é o processo de santificação. Então, se você está fazendo coisas que Cristo não faria, você precisa rever os seus conceitos e adequar às suas atitudes. Quanto mais percebermos nossas atitudes erradas, comparando-as com as atitudes de Cristo, mais nos arrependeremos e submeteremos nossas vidas a Ele, e pela fé viveremos de vitória em vitória. Então, meus amigos, meus amados, sendo um morto-vivo como vocês são, sim? Morto-vivo? Morto para o pecado e vivo para Deus. Mortos-vivos nós somos. Você precisa estar atento à prática desse compromisso e executar. Executar o quê? Executar as atitudes desse compromisso. Então nós já vimos os termos desse compromisso: estar morto para o pecado. Amém? E estar vivo para Deus, relacionamento, respeito, temor. E agora nós vamos para a prática. Como se comportar? Com o que fazer? Quais são as atitudes? E para começar isso, eu quero ler o que está escrito em Filipenses 1:21, que diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem vive isso é guerreiro. Quem vive isso é espartano. Já viram o filme 300? Não. Não tem medo da morte. Viver é para Cristo. E se morrer, é lucro. Eu estou aqui para isso mesmo. Esta é uma frase do apóstolo Paulo, que é um dos modelos mais autênticos de vida cristã. Ele fala sobre viver para Cristo e o lucro da morte física. Então, a primeira atitude desse compromisso é viver para Cristo. A transformação da vida ao receber a Cristo não se refere somente à libertação do pecado, dos vícios e da vida errada. Ela também inclui novos propósitos e novos ideais. Todo cristão deve viver para cumprir os propósitos e ideais de Deus aqui na terra. E eu pergunto para você: o que você tem feito para que pessoas conheçam a Deus? Eu não estou falando de abrir a Bíblia por aí para todo mundo. Eu estou falando do que você tem feito para que as pessoas conheçam a Deus. Em outras palavras, e voltando ao nosso louvor, será que por onde você passa, você deixa a marca de Deus? Precisamos ser imitadores de Cristo, mesmo querendo escapar do que há de nos acontecer. Cristo fez isso, não sei se vocês se lembram, mas na ocasião em que ele suou sangue, lá no Getsemane, ele orou ao Senhor, porque ele já estava sentindo as dores que ele iria sentir. Ele já estava sofrendo os sofrimentos que ele iria sofrer. E ele orou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, a minha vontade é não ir para aquela cruz. E aí ele continua: todavia, que seja feita a tua vontade e não a minha. Resultado, ele foi para a cruz e ele sofreu o que tinha que sofrer, por mim e por você. Atitude de quem não é covarde. E eu acho que covardia, a palavra covarde é uma das mais fortes do nosso português, no meu ponto de vista. E a gente precisa fugir de ser um. Precisamos ser guerreiros e guerreiros espartanos. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Para quem vai para o Chile, amém, 2 vezes.
Paulo também mostra este compromisso de uma forma contundente e radical em Atos 20, 24. Diz o seguinte, o texto: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Era só isso que Paulo queria. Ele não precisava de mais nada, ele não queria mais nada. E ele disse: se eu morrer, tudo bem. E eu já estou terminando. Então a primeira prática que você precisa ter é viver para Cristo, sem se preocupar com a morte, porque morrer é lucro. A segunda é completar o ministério. Que ministério? Lá em 2 Coríntios 5,18, Paulo toca no chamado Ministério da Reconciliação. Diz que Deus nos entregou esse ministério, o Ministério da Reconciliação. O que é isso? Nós, através das nossas vidas, vamos fazer com que as pessoas que estão separadas, brigadas de mal de Deus, se reconciliem com Ele. É importante ou não é esse ministério? Nós, através das nossas vidas, vamos fazer com que os outros que estão brigados com Deus se consertem com Ele e se tornem um de nós. Crentes? Não. Um de nós. Servos de Deus. Servos de Deus. Aqueles que têm compromisso com Cristo. E a segunda atitude desse compromisso é completar esse ministério. Nós precisamos ser esses agentes reconciliadores do homem para com Deus. Se cada um cair em si da importância desse ministério, fazendo a sua parte, aquela avalanche que eu falei no começo vai acontecer. E por que não aconteceu ainda? Porque não estamos fazendo a nossa parte. Não é verdade? Você está fazendo a sua? Porque eu estou fazendo muito pouco. Então nós precisamos ter essa atitude. Fazer com que as pessoas se reconciliem com Deus. E não fazer com que as pessoas tenham raiva de Deus. Tem crente que faz os outros terem raiva de Deus. Meu amigo, deixe disso. Deixe de você querer colocar coisa na cabeça do outro. Viva a sua vida de maneira santa e irrepreensível. Aí você vai ter moral e amor para dizer que Cristo vive em você. E ele vai ver que ele precisa também desse Deus. Um dia ele vai ver. Comigo foi assim. Eu detestava crente, porque queriam me convencer de todo jeito. Mas aí alguém chegou com amor, com mansidão, com sabedoria, sem querer me converter, e me converteu. Ou com você não foi assim? E o terceiro e último ato, a terceira e última atitude desse acordo, desse compromisso de viver com Cristo é: a morte física é um lucro. De acordo com a Bíblia, todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador tem vida eterna. Portanto, temos certeza de salvação, de perdão, de sermos justificados de todos os pecados e temos a vida eterna. Por isso que Paulo está afirmando que o morrer é lucro. Cerramos os olhos aqui e o abrimos na presença de Deus quando morrermos. Eu vou para o céu. Não é porque eu sou bom e não é porque eu mereço, mas é porque Cristo morreu por mim. E eu tomo posse desse sacrifício que Ele fez por mim. Isso é o bastante. Eu não preciso mais de mais e mais sacrifício. Eu me sacrifico nessa campanha de 40 dias de jejum e oração porque eu quero e porque eu acho que eu preciso mudar a minha forma de ver as coisas, a minha forma de sentir as coisas. Mas o sacrifício de Deus já foi suficiente. O sacrifício que Deus fez, que Deus ofereceu através de Jesus Cristo, já é suficiente. E por causa disso eu vou para o céu. Conclusão,
a verdadeira vida cristã implica num compromisso muito sério de morrer para o pecado, morrer para o mundo, morrer para a carne, morrer para Satanás. Então, chega de fazer as vontades da carne, chega de fazer as vontades do mundo, chega de fazer as vontades de Satanás e vamos viver para Cristo. Amém?